Alô, alô, muito boa tarde, bem-vindos, bem-vindos, são mais bem-vindas do que bem-vindos, mas pronto, algum homem que apareça que diga aí, olá. Alô, muito boa tarde, quinta-feira, 18h30, é dia de quê? Dicas da semana. Pois bem, muito bem-vindos às dicas desta semana, hoje com outra convidada muito especial. Mas antes gostava só de vos dar duas notas. Primeira nota, tem aí um e-book fantástico para microempresárias que precisam de alguma orientação a nível de produtividade. Se tu queres ter mais e melhores resultados, e eu falo muito de dinheiro, money é o que eu gosto, enfim, é assim, adoro a paixão, adoro tudo isto, mas também gosto disto, que é outra paixão. Vejam aí o e-book, façam o download, leiam com atenção e apliquem, porque vão gostar do conteúdo. Segunda nota, brevemente, também relacionado com Money, temos aqui um webinar a chegar, portanto não percam aqui as novidades deste canal. E já tenho a minha convidada em linha, vamos chamar a Eva Reis. Este mundo virtual, nunca nos vimos aqui ao vivo e a cores, mas estamos aqui, o mundo online é mesmo assim, e nada melhor do que continuar a fazer o nosso networking desta forma, certo? Bem-vinda, Eva! Boa tarde! Olá! Boa tarde! Tem que ser, sempre bem disposta. Temos que criar o nosso dia, temos que ser nós, é mesmo assim. Exatamente, olha, e temos que contrariar o corpo. Quando ele não quer, nós temos que ser mais fortes. E a mente, que aqui a mente temos aqui dois, o anjinho mau e o anjinho bom, como eu costumo dizer, um a falar com o outro, e é assim um conflito interior, mas não pode ser, temos que fazer o dia, e eu falo muito aqui da gestão de energia, que isso é muito importante. Olha, minha querida, muito bem-vinda, só para te explicar, isto é uma rubrica semanal, e também para explicar às nossas seguidoras que podem estar aqui a bater sem saber o que é que isto é, o que é isto. Então, Dicas da Semana é uma rúbrica que já existe há uns bons meses, estamos na 36, se não me engano, e todas as semanas tenho uma convidada especialíssima para partilhar a sua história e também para dar algumas dicas poderosas para inspirar outras mulheres. E hoje, olha, eu tenho aqui uma missão contigo. Posso partilhar? Okay. Eu lanço sempre um desafio. Quem sabe se nós chegamos ao final destas dicas contigo, única e exclusivamente já deste lado do empreendedorismo? Quem sabe? Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Exatamente, nunca. Eu já aprendi uma coisa na vida. Nunca digas desta água não beberei. Não pode ser, não dá para controlar tudo. Olha, minha querida, muito bem-vinda, é um prazer enorme ter-te aqui. E vamos já começar por aqui. Quem é que é a Eva Reis? Se estivesses num elevador em que tivesses assim um minutinho para falar de ti, o que é que dirias de ti? Conta-me. Como é que eu me vendia, não é? Queres tu dizer? Como é que tu vendias? É mesmo assim? Ok. Olha, então eu tenho 44 anos. A minha área de formação é a gestão de recursos humanos e trabalho com pessoas já há mais de 15 anos, mas em contexto de trabalho. Entretanto, em 2010, tive assim um grande desafio na vida e comecei a abraçar a área do desenvolvimento pessoal, mas inicialmente para aplicar em mim. Sem dúvida alguma que me transformei numa outra pessoa, abracei os desafios com outros olhos, fui-me reconstruindo, creio que muito mais rapidamente, portanto, com a ajuda, com aquilo que fui aprendendo e que fui crescendo internamente e que me fui desenvolvendo. Mais tarde eu fiz uma certificação em coaching, mas não tinha a pretensão de aplicar a outras pessoas. Portanto, mais uma vez, era uma formação era auto-coaching, para eu aplicar em mim. Às vezes a vida surpreende-nos e tudo acontece no tempo certo, e disso eu não tenho dúvida, e fez um clique cá dentro. E assim, de um dia para o outro eu disse, não, eu posso ajudar outras pessoas com o meu exemplo, com a minha transformação, com a minha experiência. Portanto, faz sentido para mim agora nesta fase dedicar-me mais à parte do desenvolvimento pessoal, nomeadamente o coaching. Claro que depois também está interligado aqui com a parte da gestão de recursos humanos, digamos que é um coaching mais de carreira. Claro que a parte pessoal não pode ser descurada, né? Nós não podemos dissociar a vida pessoal da nossa vida profissional.
Pronto, e a partir daí começou a fazer sentido e apaixonei-me completamente por essa área e hoje em dia ainda estou a conciliar as duas coisas, mas há esse desafio que já me lançaste. Ainda. Sabe, no final desta live eu transformo a tua vida. Olha, Eva, diz-me uma coisa, tu desde pequena que gostavas de pessoas, tu falaste, porque tu referiste aí um timing, mas eu acredito que isto é uma coisa nossa, porque eu já estive em grupos, não é? Nomeadamente, eu fui diretora de vendas de uma marca e conheci uma consultora que pertencia a outra equipa que me disse, eu não gosto de pessoas. E isto é muito difícil, lidarmos com pessoas quando não gostamos de pessoas. Como é que foi no teu caso? Tu desde pequena tiveste este dom de saber lidar com as outras pessoas? Olha, eu tive uma fase da minha vida, portanto, eu sou a filha mais nova de 3 irmãos. E os meus irmãos, por incrível que pareça, casaram muito cedo. Com 18 anos eles casaram e saíram de casa. E eu fiquei sozinha com os meus pais, portanto, sem os irmãos, aos 6 anos. E se calhar por isso, eu a partir daí comecei a ter um relacionamento muito especial com os meus amigos. Sabes que a minha mãe me diz que quando eu era miúda às vezes falava sozinha. Portanto, eu acho que já tinha reuniões comigo própria, está justificado. Muito bom, isso é muito bom. Mas eu penso que foi ali aquela separação, sabes, de eu de repente ficar... Primeiro fiquei sem a minha irmã, tinha 4 anos, depois aos 6 casou o meu irmão, fiquei sem o meu irmão. E então eu sempre tive uma ligação, era muito chegada aos meus coleguinhas da escola, da escolinha, gostava muito de fazer aquelas festas, de chamar os coleguinhas lá à casa, sair da escola e ir brincar. Na altura as meninas íamos umas para a casa das outras, punhamos as casinhas das bonecas, pronto. E desde aí que vem esta paixão de eu ser muito próxima, sabes? Eu acho que é uma necessidade de conexão. E eu ainda passo por isso hoje em dia, sabes? Às vezes quando estou 15 dias sem ir almoçar com uma colega de trabalho ou sem beber café, eu já ando, acho ali qualquer coisa estranha. Portanto, tenho mesmo necessidade de me conectar, sabes? Estar próximo com outras pessoas. E estás no sítio certo, não é? Porque a tua área de atividade é mesmo essa. Olha, mas antes de entrarmos aqui na tua área de atividade atual, tu estudaste até determinada altura, começaste a trabalhar e tu fizeste uma coisa que quem nunca fez não vai perceber o que é que nós vamos falar. Porque eu tirei uma pós-graduação, eu já tinha o meu negócio, eu tinha uma bebê na altura e foi confuso porque eu estava muito comprometida, tinha aulas à quarta e à sexta, na 24 de julho, portanto, que é uma zona muito complicada aqui de Lisboa, e era até às 11 da manhã. Tinha o meu centro em funcionamento com a minha equipa toda lá, havia um stress e telefonavam. Sábado de manhã também estava nas aulas, depois tínhamos os trabalhos, portanto, era muita coisa para conciliar. Mas eu cheguei ao fim com boas notas, embora para mim a nota vale 0. Eu já sou desde tempo que a nota vale 0, tenho pena. O que interessa é todo o ensinamento, tudo aquilo que eu trouxe. E tu fizeste isto, o teu percurso de faculdade e pós-graduação, tudo isso foi num horário de pós-laboral, conciliando com o teu emprego, com outro tipo de responsabilidades, porque é muito diferente estarmos a estudar em casa dos nossos pais e estarmos a estudar por nossa conta. Como é que tu tomaste esta decisão? Que idade é que tinhas? Como é que foi estes anos da tua vida? Então, assim, muito rapidamente, os meus irmãos não estudaram, não tiraram curso superior. Os meus pais já são pessoas com uma idade avançada que viveram numa outra época, onde o meu pai disse, se os teus irmãos não estudaram, tu também não vais estudar. Portanto, e cortaram-me logo ali as asas. Eu no secundário, a partir do 10º ano, optei por a via administração e comércio. Era muito ligada à parte da contabilidade. Isto porquê? Porque era uma área que, quando tu terminavas o secundário, com facilidade conseguias arranjar trabalho num escritório, e foi essa área que eu segui. Mas eu sempre fui um bocadinho teimosa no bom sentido. E eu dizia à minha mãe, olha mãe, quando eu tiver o meu dinheiro, eu vou trabalhar, e quando eu tiver o meu dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estudar, e o pai vai ter que engolir esse sapo. Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos, e com 22 candidatei-me, então fui fazer os exames nacionais na altura,
Portanto, parei 3 anos, né? Terminei o 12º ano, fui trabalhar, 3 anos depois fui fazer os exames nacionais. Pá, correram bem, pronto, estudei ali um bocadinho antes, correram bem e eu entrei, eu sou de Orem e entrei no Isla em Leiria. Portanto, são cerca de 35 quilómetros de Orem até Leiria. Pronto, eu entrei, consegui conciliar, porque entretanto na empresa foi-me atribuído o estatuto de trabalhador-estudante, então eu saía todos os dias 1 hora mais cedo. Saía às 5 da tarde para estar em Leiria às 6, porque as aulas começavam às 6h30. O que é que eu fazia? Chegava ao Isla às 6, ia jantar, ia logo à cantina jantar, porque depois as aulas terminavam por volta das 11, 11h15 e eu ainda tinha que fazer mais 30 quilómetros para voltar até Orem. Chegava a casa à meia-noite, no outro dia, 8 da manhã. Todos os dias. Foram a licença, exatamente, segunda a sexta, a licenciatura foram 4 anos, portanto ainda foi antes de Bolonha. E depois, como não estava contente ainda, após terminar a licenciatura, fui tirar uma pós-graduação que era à sexta à noite e ao sábado o dia todo, no Isla também, e depois de terminar a pós-graduação, ainda não estava satisfeita, fui tirar a formação de formadores. Portanto, foram 5 anos. Essa também tirei, sim, essa também tirei, mas não foi seguida, não deu, tinha aqui o negócio, era muito complicado. Eva, diz-me só uma coisa, a tua escolha para a gestão de recursos humanos foi uma escolha fácil, foi uma decisão fácil na altura? Foi, olha, por 2 motivos. Primeiro porque eu vi nos folhetos, vi as disciplinas e tinha muitas áreas ligadas à psicologia, mas também à parte mais da gestão de empresas, da contabilidade, que eu estava à vontade porque era aquilo que eu fazia na prática. Eu não disse, eu fui trabalhar para uma empresa para a parte do escritório, não é? Que tinha a parte financeira, tinha a parte também da contabilidade, pronto, fui ali apoiar uma equipa de trabalho, mas muito nessa área. E depois tinha outra vantagem, que era, o curso não tinha matemática, tinha métodos quantitativos. Okay. Eu também acho que foi ali um fator que me ajudou a escolher e eu disse, não, é mesmo isto, vamos embora. E tinham estatística ou não? Tínhamos, eram os métodos quantitativos, tínhamos muita estatística descritiva, que olha, eu não sei se é melhor ou pior do que a matemática, porque aquilo também é um cadeirão. É diferente e também é necessário na área de recursos humanos, não é? Tem que haver também essa parte estatística. É que o meu curso é da OGE, que é a Organização e Gestão de Empresas, e depois nós tínhamos no 4º ano que escolher se era recursos humanos, se era marketing ou finanças, mas tínhamos as matemáticas todas. Pois. Mas eu gosto de matemática. Para mim tudo ok. Olha, gostava só de partilhar aqui uma coisa contigo, porque eu tive cadeiras de recursos humanos, de gestão de recursos humanos na altura, e psicologia, aquelas coisas todas ligadas às empresas, só que eu vou ser sincera, eram daquelas cadeiras que eu estudava, eu fazia e estava a marchar, aquilo não me identificava com aquilo. Com nada. Quando eu abri o meu negócio, passado uns meses, precisei de recrutar pessoas, portanto professores, e foi um stress. Aliás, eu tive ali um ano muito complicado e tive outro ano muito complicado quando já tinha atingido quase 500 alunos no meu centro e posso dizer que tinha alunos e não tinha recursos humanos. Foi muito complicado. E a sorte é que também já tinha passado aqui por muita formação a nível de recrutamento e de seleção e entrevistas. Pronto, estava aqui bem orientada também com um coach e consegui. Que recomendação, que dica é que tu gostarias de dar às empresárias que estão aqui a ouvir-nos e que estão com este tipo de dificuldades a nível de recursos humanos? Porque eu tinha até a licenciatura, não é? Eu tive algumas cadeiras e tinha livros em casa, mas no terreno as coisas são completamente diferentes. E quando falamos de uma microempresa com um budget muito reduzido, em que não contratamos uma empresa de recrutamento, em que temos que fazer nós tudo sozinhas, o lançamento do anúncio, a seleção dos currículos, é complicado. Que recomendação é que tu darias a uma microempresária que nos estejas a ver e que esteja a passar por dificuldades a nível da gestão dos seus recursos humanos? A nível da gestão dos seus recursos humanos, ok. Então, os recursos humanos são, sem dúvida alguma, o recurso mais precioso de uma empresa. Se uma empresa não tiver pessoas motivadas e se não tiver pessoas que vistam a camisola, como se diz na gíria, não vai para a frente. Portanto,
sem dúvida alguma, é importante a parte tecnológica, é importante ter bons equipamentos, mas os recursos humanos são, sem dúvida alguma, o bem mais precioso. E eu creio que até há alguns anos atrás não era encarado dessa forma. Portanto, na empresa, os recursos humanos eram um pouco descurados e era uma área que... Isto ainda dos meus tempos de escola, que nós tínhamos alguma dificuldade em vingar, porque na empresa o departamento financeiro é que tinha o comando, digamos assim, porque o lucro, o dinheiro, a forma como é gerida, toda a receita e toda a despesa, aí sim é que era importante. Até que depois eu creio que as coisas começaram a inverter. E se as pessoas, nomeadamente nas microempresas, os gerentes, os líderes, sentirem que os recursos humanos são, sem dúvida alguma, o bem mais precioso e mais rico e que a empresa precisa deles, e de alguma forma eles acabam também, a nível de tratamento, isso começa a transparecer. E as pessoas sentem que são ouvidas, sentem-se apoiadas, sentem que estão a trabalhar com alguém que valoriza o seu trabalho, que se preocupa com eles, e a própria postura dos recursos humanos também acaba por ou seja, é a lei do retorno, eles acabam por retribuir aquilo que eles também recebem. Portanto, eu creio que a proximidade, o facto de haver transparência, o facto, por vezes, de envolver as pessoas, até na própria tomada de decisão, faz com que elas se sintam mais empenhadas, com que elas se identifiquem com a empresa, com os valores da empresa, com a cultura, com a missão, e é isso que depois também motiva e faz com que é a diferença entre os bons profissionais e aqueles que são... podem ser bons, mas que não dão o seu melhor depois no trabalho, porque de alguma forma se podem sentir um pouco desmotivados, não é? Olha, vou-te fazer agora uma pergunta um bocadinho mais difícil. É assim, nós passámos por 1 ano e meio de pandemia, houve muitos negócios que quebraram, mas eu tive um negócio na área da educação, que durante o mês de agosto não havia faturação nenhuma, ok? E depois chegávamos a setembro e começava a entrar a faturação. Eu sei que toda a parte de liderança passa pela comunicação com os colaboradores, a envolvência, tudo isso funciona, mas eu comecei esta live falando de dinheiro, que é uma coisa que eu gosto, e isto também motiva as pessoas. Como é que nós, microempresários, conseguimos motivar a nossa equipa, o nosso grupo de colaboradores, quando não temos liquidez para pagar em forma de motivação e, inclusivamente, muitas vezes nem sequer conseguimos tirar o nosso próprio ordenado. Nós tiramos do nosso para dar primeiro aos colaboradores. Porque isto é tudo muito giro, mas na prática, como é que o microempresário que pode nos estar a ver conseguirá ultrapassar essa situação? Olha, eu creio que houve determinados apoios para algumas PMEs e para algumas microempresas e, claro, é muito fácil nós de fora fazermos uma interpretação, ok, é muito bonito, nós explicamos às pessoas, olha, este mês estou com dificuldades em pagar o seu salário, mas a verdade é que existem funcionários que também não conseguem aguentar, digamos assim, 1 mês, 2 meses sem receber o seu salário, não é? Portanto, por muito boa vontade que o funcionário queira e vista a camisola e queira até ajudar a empresa, ele também tem que ser autossuficiente. É complicado, não é? Sabemos que sim. Portanto, penso que nesta fase da pandemia existiram alguns apoios que tentaram segurar, não é? Houve empresas que optaram pelo layoff, que tinham alguns apoios da Segurança Social. E passa um bocadinho por aí. Agora eu defendo uma coisa, Sofia, é que a nível da parte da liderança tem que haver transparência, porque por vezes as pessoas ao sentirem-se enganadas ou sentirem que lhes escondem algum tipo de informação, isso vai fazer com que elas se afastem e com que elas desmotivem mais. Quando há transparência, quando a entidade empregadora chama os trabalhadores, abre o jogo, digamos assim, fala com eles, até porque a pandemia era geral, eles ouvem as notícias, isto era um problema ao nível mundial. E não há quebra da confiança. Claro que depois os empresários têm um desafio grande, né, que é a parte financeira, e das duas uma, eles
conseguem arranjar alguma estratégia para ir equilibrando, não é? Mas passa muito também pelos Olha, eu apoios. tenho uma estratégia, por experiência própria, porque passei por algumas situações muito complicadas, ainda para mais eu passei pela crise financeira em 2008, portanto foi mesmo muito complicado. Eu passo aqui uma dica para todas as microempresárias que estejam a ouvir. A parte da envolvência dos colaboradores, aquilo que tu falaste é importantíssimo, até para elevarmos o nível de criatividade da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu no outro dia li uma história engraçadíssima que se passou em Nova Iorque, de dois restaurantes na mesma rua de Nova Iorque, que quando foi a pandemia, não é? Quando tudo fechou, nós ficámos fechados. O que aconteceu foi que um restaurante, o dono, lamentou-se e disse que estava à espera do subsídio e o subsídio do mayor de Nova Iorque nunca mais chegava, isto, aquilo e aquilo outro. E outro restaurante na mesma rua, uns metros afastado, que tinha dois irmãos a gerir o restaurante, o que eles fizeram foi fantástico, ainda bem que há a pandemia, nós vamos começar o takeaway. E passado um dia tinha uma fila gigante à porta. Portanto, eu acho que nestes momentos a envolvência da equipa também eleva a criatividade, porque nós sozinhas nos sentimos como patroas, e eu passei por patroa, eu só há meia dúzia de anos é que passei de patroa a líder, portanto, eu passei por o percurso todo, eu bati com a cabeça em todo lado, mesmo. É difícil o caminho, porque sentimos-nos sozinhas, mas é aquilo que tu dizes, se nós envolvermos os colaboradores e formos transparentes, todos acabamos por nos unir e aqui a criatividade dita tudo. É a diferenciação dentro das empresas, não é? E os colaboradores acabam por sentir o amor à camisola e é o win-win, portanto eles percebem, a empresa ganha e nós também ganhamos. E nós ganhamos também. Não é? Exatamente, assim. E não há a quebra da confiança na relação e por vezes há trabalhadores que acabam até por se demitir, pedir admissão, porque sentem-se incompreendidos, sentem-se desvalorizados e por vezes dizem, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Ninguém ouve o que eu digo, ninguém valoriza o meu trabalho, dizem-me mentiras ou escondem-me informação. E não vale a pena, portanto vou-me embora, não vou vale a pena. outra coisa, não é? Exatamente, e olha, e foi uma grande dica que tu deste, primeiro porque também demonstrou a atitude dos empresários, portanto há aqueles que continuam a ser vítimas, não é? E há os outros que encaram o desafio como uma oportunidade de crescimento. Completamente. E depois, ao envolver os colaboradores, olha, ainda fazem um brainstorming, ainda conseguem ter ali mais ideias criativas e, por que não, até surge uma nova ideia de negócio. Ou... Exato. Agora, não, exato, é mesmo assim. O foco deve ser, de facto, na nossa zona de influência e não na zona que não controlamos, porque aquilo que não controlamos não há hipótese, não é? É um bocadinho assim. É mesmo, é verdade. Faz todo o sentido. Mesmo isso. Mas Sim, força, diz, desculpa. Não, força. Ia dizer que o papel do líder em situações de crise, principalmente, ainda tem que ser mais relevante. Portanto, o líder é sempre alguém importante e é sempre um exemplo. Mas numa situação de crise, o foco ainda está mais direcionado nele. Portanto, ele ainda tem um papel muito mais importante dentro da empresa. Sim. Aliás, se nós, enquanto microempresários, temos que constantemente automotivar-nos para não desistirmos do caminho, num momento de crise com uma equipa a ser liderada por nós, temos que tomar muito mais comprimidos de automotivação e determinação, porque senão não... Sem dúvida, o líder não pode aparecer à frente da equipa a chorar, não é? Porque senão vai... Olha, lembro-me de uma situação, porque eu trabalhava com bebés e crianças e houve uma professora que teve uma oportunidade, assim, de repente, e pronto, e telefonou-me a dizer o que é que estava a passar e eu estava a fazer a minha pós-graduação na altura. E ela telefona-me à tarde e diz-me que no dia seguinte não ia trabalhar. Foi... Bem, depois temos contratos, pronto, aquilo depois a nível legal foi complicado. Olha, eu só sei que, e admito aqui à frente da câmara, ela desligou-me o telefone, pá, dei-lhe os parabéns, não podia fazer muito mais, eu sentei-me no sofá e desatei a chorar, é que chorei compulsivamente, eu não acredito, ela tem não sei quantos bebés e a adaptação a um professor é sempre muito complicado, não é? Na parte das crianças, pronto, portanto já tive assim umas situações de desespero, mas vamos falar de coisas boas, que montar negócios é bom. É da Maria, tem que passar para este lado, já sabes, no final. Foco no positivo, sempre. Foco no positivo, é sempre... Não, mas foi positivo, porque eu aprendi, eu cresci imenso no meio deste caminho, não é? Foi mesmo assim. Sim, claro. Olha, agora outra questão.
Esta pandemia, eu acho que trouxe uma coisa extraordinária, porque eu tenho um negócio pandémico, eu sinto-me muito orgulhosa, porque eu tomei a decisão ali praticamente no dia 12, 13 de setembro, quando foi o falecimento do meu pai, portanto não teve a ver com a pandemia, teve a ver com um clique meu, pessoal, e tenho muito orgulho e não tenho medo, sou muito sincera, mas durante esta pandemia houve muitas pessoas que tiveram que tomar decisões a nível de emprego, porque deixou de haver o emprego, houve a tal questão do layoff e começaram a ganhar menos, ou até quebraram-se os ordenados, e houve pessoas que agarraram nisto também como uma oportunidade de transição de carreira. O que é que tu fazes nessa área? Que orientação é que tu dás a estas pessoas que não sabem muito bem se devem fazer ou não, o porquê, como? Conta-me um bocadinho do que é que tu fazes, Eva. Tu sabes que o coaching não dá respostas às pessoas. Portanto, quando uma pessoa marca uma sessão de coaching comigo, eu não lhe vou dizer o que é que ela tem que fazer. Aquilo que eu vou trabalhar é o seu autoconhecimento. Primeiro, ela tem que se conhecer a ela própria, tem que estar consciente, digamos que é uma análise SWOT. Pontos fortes, pontos fracos. Depois, a pessoa tem que saber aquilo que é importante para ela. Olha, quais são os seus valores. deixa-me fazer aqui um parênteses, que pode haver pessoas que não saibam o que é isto. Análise SWOT é uma matriz, é tipo um quadro que nós fazemos em marketing normalmente para analisar o lançamento de um negócio ou a melhoria de um negócio. É assim, quatro áreas, quatro quadrados, em que temos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. E o que a Eva está a dizer é que explica, é que no fundo faz esse quadro com o coachee, portanto a pessoa com quem ela está, não é, que está a atender, em relação à própria pessoa. Portanto, no fundo é o autoconhecimento da própria pessoa. Só que um parênteses, nós temos aqui vários tipos de seguidores em linha. Obrigada, Sofia, obrigada. Olha, peço desculpa se eu disser algum termo que às vezes eu posso usar. Eu estou cá, não há problema. Obrigada. Obrigada. E depois aquilo que eu me apercebo muito, eu às vezes pergunto às pessoas, olha, mas realmente o que é importante para si na sua vida? E eu já tenho ouvido respostas, não sei. Está tudo bem, é normal. Se eles estão a contratar um profissional de coaching, é mesmo para isso, é mesmo para os ajudar a encontrar respostas. Eu não lhe dou respostas, ajudo-os a encontrar respostas e estão todas dentro de cada um de nós. E então, há uma ferramenta poderosa que se chama a hierarquização de valores. E quando nós descobrimos quais são os nossos valores, isso vai ter impacto na nossa tomada de decisão. E então, quando tu sabes o que é efetivamente importante para ti, quando tu te conheces, ou seja, tu já sabes onde é que tu és mais forte e onde é que tu ainda tens que melhorar, lá está, a análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, e é isso que vai fazer com que a pessoa dê o salto, e da experiência que tenho, a maior parte das pessoas dá o salto, porque aquilo que eu sinto é que às vezes elas de forma inconsciente ainda têm algumas coisas dentro de si para trabalhar, principalmente algumas crenças limitadoras, eu não sou capaz, ou será que eu mereço, será que isto é para mim, o outro consegue, mas eu nunca vou conseguir chegar, nunca vou conseguir lá chegar. Portanto, há ali aquelas crenças do não ser capaz ou do não merecimento, e depois é isso que tem que se ajudar a trabalhar a pessoa. E claro que isto vai mexer com a autoestima, vai mexer com a autoconfiança da pessoa, e a partir daí ela, quando tem a certeza que é aquilo que quer fazer, que é mesmo aquilo que gosta, que é uma área que ela adora, ela dá o passo em frente. Ela perde o medo e tem a coragem de dar o passo em frente. Agora, às vezes é necessário ali um trabalhinho de background e mexe muito com a parte interna, portanto, com eu conhecer-me bem, eu perceber aquilo que ainda tenho que melhorar em mim, eu perceber aqui um bocadinho ali aquelas crenças, aqueles nossos sabotadores. Tu há bocado falaste no diabinho e no anjinho, e há o anjinho que diz, vai, tu és capaz, mas vem o diabinho, não és nada, tu não mereces, isso não é para ti. E então é preciso trabalhar aí um bocadinho mais a parte da autoestima, da autoconfiança e os valores, sem dúvida alguma, porque é aí que a pessoa vai saber o que é importante para ela, o que é importante para a vida dela, e isso vai impactar a sua tomada de decisão. Uhum. Normalmente as pessoas quando procuram, estamos a falar de emprego para emprego, ou também acontece estarem num emprego e quererem montar um negócio e não terem a certeza acontece. É assim,
Quando é um emprego para emprego, nós até depois trabalhamos outra área, que é a preparação para a entrevista. Portanto, e aí depois já temos outros cuidados, também ao nível da comunicação, ao nível da postura, a confiança sempre também, trabalhar sempre a confiança, porque, claro, se a pessoa chega à entrevista nervosa e às vezes com dúvidas de si próprio, né? Eu costumo dizer, você vai para a entrevista, mas se não acreditar em si, quer que a pessoa com a entrevista acredite como? E é um bocado assim, portanto, e depois, claro que esta parte também faz refletir e é com base na reflexão e é com base depois naquilo que a pessoa realmente sente que é importante para ela e que ela quer mesmo. Mas sim, acontecem as duas situações, a transição de carreira, portanto, de trabalho para trabalho ou para uma atividade por conta própria, portanto, a pessoa está a trabalhar, não é, numa determinada empresa, mas depois chega à altura em que decide, portanto, ser empreendedor, ter então o seu próprio negócio. Eva, durante estes quase 15 anos, um bocadinho mais que eu sou empresária, eu faço muito networking. Aliás, há quem me conheça pela rainha do networking, quase. Isso é um exagero, mas faço muito networking. E uma coisa que fui percebendo, principalmente nas mulheres, é que têm uma determinada formação e começaram a trabalhar nessa área ou não, mas de repente dá-lhes ali um clique, normalmente até coincide muito com uma mudança de ciclo, de idade, e querem avançar para um negócio ou até avançam. Mas há muitas que não têm essa coragem e, na minha perspectiva, eu acho que a questão é que elas ouvem muito os medos das outras pessoas. E tu aqui falaste muito do autoconhecimento. Também trabalhas esta questão de saber dizer que não ao que as outras pessoas dizem, porque eu passei por isso. Os meus pais foram completamente contra. Eu saí da multinacional, depois mais tarde não se importaram que eu vendesse um negócio, mas quando souberam que eu tinha entrado numa marca de alta cosmética não gostaram nada daquilo, e eu na altura isto já estava mais do que trabalhado em mim. A primeira situação não, foi muito complicada, porque eu tinha uma bebê pequena, pronto, também precisava deles em termos de alguma ajuda, de algum apoio para a minha filha. Mas há muitas mulheres que não avançam à conta dos medos das outras pessoas e muitas vezes, grande parte das vezes, os medos são por parte de pessoas que nunca tiveram a coragem que elas irão ter ou já tiveram. Como é que se lida com este processo de trabalhar os medos dos outros? Travou? Não, já está. Agora já está. Já está. Fiquei bloqueada. Passa muito pela autoconfiança e essas mulheres às vezes duvidam delas próprias e lá está relacionado com as crenças. Eu não mereço, eu tenho medo, isto não é para mim, eu não vou ser capaz. E claro que depois o grupo de influência, ou seja, aquelas pessoas que nos rodeiam, que estão no nosso ambiente, fazem toda a diferença. Porque se tu convives com pessoas positivas, com pessoas que acreditam em ti, tu vais ter uma atitude no teu dia-a-dia diferente do que se estiveres no meio de pessoas tóxicas, no meio de pessoas que desvalorizam o teu trabalho, que não acreditam em ti, que te comparam com outras pessoas. E por vezes uma mulher... também pode acontecer eventualmente aos homens, mas neste caso concreto tu referiste às mulheres, até porque depois também vem a questão da maternidade, não é? Que é mais uma responsabilidade acrescida. Mas, por vezes, as mulheres sozinhas não conseguem, ao nível mental, ser suficientemente fortes para ultrapassar estas vozinhas, não é? Que estão ali ao seu redor. E quando eu digo no seu meio envolvente, às vezes são pessoas muito, muito próximas, mesmo do núcleo familiar. Claro que depois, no trabalho... No meu caso eram os meus pais, quer dizer, eu por acaso tenho a sorte, pronto, tenho um marido que me apoia, mas há muitas mulheres que também não têm este apoio em casa. É até complicado quando a segurança delas está na dependência financeira do emprego, que entretanto vão deixar, e do marido, que não concorda, não é? Portanto, não concorda. complicado, não é? É. Agora,
Quando a mulher se sente empoderada, portanto, quando ela acredita nela própria, isto, mais uma vez, a base é a mesma, autoestima e autoconfiança. E quando a mulher acredita nela própria, minha amiga, ninguém a para, porque quando ela quer, não, quando ela quer, ela consegue tudo. Avança com tudo. Avança. E vai diz tudo. ao marido, olha, se me quiseres apoiar, apoias, se não quiseres, ficas aí que eu vou à minha vidinha. E se calhar depois alguns até mudam mudam de opinião, mudam de atitude, porque também é bom lhes fazer frente. Olha, eu costumo dizer que eles mudam logo de opinião quando nós batemos com o dinheiro em cima da mesa. Minhas queridas, money em cima da mesa e o Vic está calado, garanto. Sem dúvida alguma. Sim, mas também passa muito pela segurança. Mas também passa muito pela segurança da mulher. Portanto, ela dizer, não é isto que eu quero. E agora, há aqui uma série de fatores que depois, claro, vão influenciar. E o nosso... isto tem um nome muito engraçado que é o peer group, né? O nosso grupo de influência, as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos diariamente. Portanto, sem dúvida alguma que isso vai nos influenciar. A forma como tu pensas, as tuas ações, os teus comportamentos. Se estiveres com pessoas puxem para cima, que te ajudem a acreditar em ti, que confiem no teu trabalho, que te valorizem, tu vais ter uma postura totalmente diferente do que se estiveres com pessoas que mesquinhas, tóxicas, que só se focam no negativo, tu vais atrair mais do mesmo. Portanto, claro, também... claro que sim. E também é importante aqui outra coisa, porque eu já passei por isso e estava em grupos que me puxavam, mas depois é complicado quando sais do grupo, fisicamente, ou neste caso o virtual, depois vais para casa e em casa tu tens a pessoa tóxica que dorme contigo, não é? Isto é complicado e nós temos muitas mulheres que passam por isso. Portanto, qual é que é o truque? É elevarem a vossa energia, embora isto é muito cansativo e não é à toa que há muitos divórcios quando a mulher é microempresária. Portanto, também temos aqui uma estatística alta, porque quando o negócio não dá, e microempresas, estamos a falar de 95% do tecido empresarial português, nós sabemos que a estatística é 50% que fecham no primeiro ano, até 70% no segundo ano, portanto é complicado e portanto nós temos que saber elevar a nossa energia. E nem de propósito, tu tens aqui também outra área outra vertente de coaching, que é coach de bem-estar, que eu acho que vai bater muito aqui nesta parte da energia. O que é isto exatamente, Eva? Olha, o coaching de bem-estar eu tenho muito interligado à parte da gestão do tempo e isto tem a ver com o conflito entre a vida pessoal e a vida profissional. Nós não podemos descurar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. E, sem dúvida alguma, que o bem-estar nas duas áreas é fundamental. E eu defendo que aprender a gerir o nosso tempo naquilo que realmente é importante para nós, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, volto a sublinhar, vai fazer com que nós consigamos ir paulatinamente alcançando o nosso bem-estar e melhorar a nossa qualidade de vida. Porque, principalmente para as mulheres e os homens empreendedores, nós vivemos numa rotina alucinante. Portanto, os nossos dias é uma correria autêntica. Isto é o ritmo do novo mundo, não é? E cada vez mais nós temos que aprender a usar o nosso tempo naquilo que é importante, naquilo que faz a diferença, naquilo que vai de encontro aos nossos objetivos, às metas que nós traçamos na nossa vida. Portanto, e o bem-estar aqui surge mesmo em encontrar esse equilíbrio entre a nossa área pessoal e a nossa vida profissional e também ligada aqui um pouco à parte da gestão do tempo. Pronto, tudo organizando. Eva, diz-me só uma coisa, porque enquanto microempresária eu já tenho muita liberdade há mesmo muito tempo. Aliás, há muitas pessoas que me conhecem, amigas minhas, que me dizem eu adorava ter a tua vida. A minha vida fui eu que a construí, não é? Porque eu, para chegar a esta liberdade, tive que ser eu a dar o passo e a ter coragem para tomar decisões. Mas uma mulher que trabalha por conta de outrem, que tem filhos, portanto, que começa já, e nós temos, por exemplo, aqui em Lisboa, temos pessoas que vivem na outra margem, portanto, na margem sul, que têm que sair de casa com crianças às 7 da manhã para passar a ponte.
como é que fazem estas mulheres para conseguir gerir o seu eu, a sua parte familiar e ainda a sua parte profissional? Como é que tu fazes aqui esta passagem de ensinamentos na tua área de bem-estar para este tipo de target? É um desafio, isso é um desafio muito grande, principalmente para para as mulheres que são mães e que têm ainda a vida familiar depois, após o dia de trabalho, não é? Que chegam a casa e têm os filhos e têm o jantar mas sabes que há mulheres que têm muita dificuldade em delegar tarefas. E isto acontece, eu não sei, não te consigo explicar, não sei se é o facto de serem mães muito protetoras, muito cuidadosas, mas têm muita dificuldade, por exemplo, em pedir a alguém, olha, hoje vai à escola buscar o meu filho, porque eu tenho uma reunião, vou ter que ficar a trabalhar até mais tarde, ou tenho uma formação, ou tenho que ir ao ginásio, ok, pronto. Mas eu sinto que há mulheres que têm muita dificuldade em delegar tarefas. E depois, outra grande dificuldade é o dizer não. E por vezes, eu explico às pessoas, olha, quando tu dizes não a alguém, primeiro estás a dizer sim a ti próprio. Mas não significa que aquele não é definitivo. Tu podes explicar à pessoa, olha, neste momento não consigo ajudar, mas falamos daqui a 1 hora ou falamos amanhã. Agora é que não. Agora é que não. Agora é que não, exatamente, tu não estás a virar as costas à pessoa e depois claro. Já me questionar, mas isso não é ser egocêntrico. Não, não é ser egocêntrico, é tu gostares de ti, é tu respeitares-te a ti e é tu saberes quais são as tuas prioridades, o que é que efetivamente é importante para ti. Porque se tu não estiveres bem, imagina, tu vais ajudar uma pessoa, mas estás preocupada porque tens uma tarefa, tens, sei lá, um pagamento para fazer e o prazo termina hoje. Tu não estás descansada, tu não estás no teu melhor, também para estar ali a auxiliar, a ajudar a pessoa. Portanto, primeiro faz as tuas coisas, faz aquilo que realmente é importante e faz a diferença na tua vida e depois, claro que vais ajudar outras pessoas. Claro, saber dizer não é virar as costas, não é... Claro. Olha, eu já ouvi muito esta história, mas eu passei por ela, porque houve uma das vezes que fui a Nova Iorque, tivemos uma turbulência tão grande a voltar que epá, até a louça da cozinha aquilo foi-se tudo. E a máscara caiu. O que é que o piloto disse antes? Coloquem a máscara em vocês e só depois na pessoa que estiver ao vosso lado. Portanto, é mesmo isso. Eu assisti, eu fiz isso. Ok? Mesmo que seja... É o que tu dizes, é o que tu dizes. A máscara primeiro. Eu não me vou sentir egoísta por colocar primeiro a máscara em mim, não é? Mas é engraçado dizer isso que ainda a semana passada eu fiz um anúncio por causa de um workshop que dinamizei e te falava disso, do nosso momento. E então houve uma senhora e não sabendo em que contexto é que ela escreveu, porque quando se escreve não dá para perceber em que voz é que ela está a falar, não é? Mas disse, ou seja, vai ensinar a sermos egoístas. E eu só me vou responder, é isso mesmo. É isso mesmo. Porquê? Porque se nós não formos egoístas naquele nosso pequeno momento, que às vezes é 1 hora em 24 horas, não é nada, nós não conseguimos ter equilíbrio para gerir tudo o resto à nossa volta. E eu, quando tive o meu pai doente, não é? A situação foi complicada, foram 16 meses física e emocionalmente que eu me desgastei muito. Se eu não tivesse aquele momento para mim da ginástica, da meditação, era muito complicado eu conseguir gerir tudo o resto, porque eu tinha que ter uma força muito grande, não é? E às vezes as pessoas não pensam nisso porque não se vê. Eu, no meu caso, eu tive uma situação que era visível, mas grande parte das pessoas não sente as dores porque não são visíveis, não é? E então Exatamente. vão arrastando, até que depois vão começando a perder. É a saúde, são os relacionamentos, é o tempo de qualidade, porque, olha, eu já vivi no outro lado, na outra banda, durante uns meses antes na minha casa estar construída, que eu tenho uma casa de fim de semana do outro lado, mas é de fim de semana, eu não vivia lá, e houve ali uns meses que vivi na altura de regresso às aulas. Epá, eu sentia que só dormia, ainda a Catarina não existia, eu estava recém-casada, e eu pensei, não, eu não quero isto para mim, eu tenho que alugar uma casa em Lisboa até a minha estar alugada. Portanto, nós às vezes temos que tomar decisões para ganhar também tempo e cuidarmos de nós, não é? É um bocadinho assim. É um bocadinho assim. E sabes outra coisa, Sofia? E temos que definir objetivos. Os objetivos são o motor da nossa vida. E aquilo que eu sinto é que às vezes as pessoas andam um pouco à deriva. E quando tu não sabes para onde queres ir... Um pouco, muito!
Muito. Não é um pouco, é muito. É muito. Olha, e já dizia a Alice no País das Maravilhas, quando tu não sabes para onde queres ir, Qualquer caminho serve. serve, é mesmo assim. É Não isso é? Então a mesmo. pessoa diz, mas eu não tenho tempo para nada e não sei o quê. E tu perguntas, ok, então mas você quer tempo para quê? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos de vida? E Não depois do sei. outro lado, não sei. Então se não sabe, quer gerir o tempo para fazer o quê? Mas é isso que tu também trabalhas com os teus coaches, é eles também conseguirem chegar É, a É essa conseguirem definição de chegar, metas, não exatamente. E é? existem ferramentas de coaching poderosas para ajudar as pessoas a definir objetivos. Temos a técnica dos objetivos SMART, temos o roadmap, portanto, existem uma série de ferramentas que ajudam as pessoas a fixar, mas lá está, uma vez mais, voltamos à base, que é o autoconhecimento. A pessoa Claro, tem que claro. se conhecer, tem que saber o que é importante para ela, quais são os seus valores. E depois, perante aqui, quando sabe efetivamente aquilo que realmente é importante, então sim, a pessoa traça um objetivo de vida e é esse objetivo que lhe vai dar motivação para ela se levantar todos os dias. E é esse objetivo que ela vai começar a construir as ações para colocar em prática no dia a dia, que vai criar a rotina. Claro que depois isto leva à criação de novos hábitos. Isto depois está aqui muita coisa por trás e, portanto, uma das ferramentas também usadas na gestão do tempo é também explicar à pessoa o ciclo do hábito e em que é que consiste um hábito e como é que ele pode transformar a nossa rotina. Claro que isto é um processo, nós não conseguimos mudar de um dia para o outro, mas Claro que a não, pouco claro e que não. pouco vamos começando. Aliás, como eu costumo dizer, o hábito foi criado ao longo de, no meu caso, 46 anos, não é? Portanto, é como a gravidez. Nós não podemos querer assim de repente, não é? Exatamente, olha, um mentor que eu tenho, o Jorge Coutinho, ele costuma dizer, primeiro tu crias o hábito e depois o hábito cria-te a ti. E é É assim que mesmo isso, funciona, mas é mesmo assim. é mesmo isso. E, olha, no outro dia ele disse uma coisa engraçada, que é, vamos começar a criar o hábito de criar hábitos bons, Criar hábitos. saudáveis, é mesmo assim. Olha, diz-me só uma coisa, estas sessões que tu fazes são de grupo, são individuais, como é que funcionam, Eva? As sessões de coaching são individuais. Agora, eu tenho um programa de gestão do tempo e bem-estar e esse sim É de grupo? é de grupo, exatamente. Portanto, é online, é 100% online. Ok, É ok. Zoom, Olha, e sim. também vais ter agora em outubro um webinar, que eu percebi que ias ter um webinar. Queres-me falar sobre isso? O que é que tu vais promover aí? Vou promover precisamente este programa de gestão de tempo, portanto Então vou pronto. abrir uma turma exatamente limitada só a 10 pessoas e o webinar vai ser ali um cheirinho onde eu vou trazer umas dicas precisamente para sensibilizar as pessoas para a gestão do tempo, para o bem-estar e depois vou aproveitar também para dar a conhecer então esse programa. É um programa de 5 semanas, onde em cada semana, onde eu vou usar muitas técnicas e ferramentas de coaching e o objetivo é mesmo o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, onde Ok, vamos apostar na gestão do tempo, portanto, ajudar as boa. pessoas a gerir o seu tempo. E depois vamos usar estas ferramentas todas que vão ajudar a pessoa, o autoconhecimento e a desenvolver a sua confiança. Claro que depois, inconscientemente, isto também acaba por trabalhar a nossa autoestima. Pronto, são 5 semanas, é uma sessão semanal, 100% online, e o webinar vai ser mesmo para a rampa de lançamento, portanto, onde eu também vou E em que trazer. dia é o webinar? O É no webinar dia é em que dia? 8 de outubro, 8 de outubro. às 21 horas, vai decorrer num grupo privado do Facebook, que é o Mentes Felizes Comunidade, e é necessário a inscrição. Portanto, eu depois posso partilhar o link. Portanto, vejam aqui no título do vídeo da nossa live, está aqui o perfil da Eva, podem clicar lá e entram em comunicação com a Eva Sim, e eu diretamente tenho para um link. reservarem o vosso lugar. Eu tenho um Tens link na minha no bio. perfil, na bio, Sim, no ok. meu perfil, na bio, tenho um link de inscrição 100% online, 100% gratuito. Portanto, Ok, pelo boa. menos o webinar, se a pessoa conseguir assistir, já fica com... Eu já hoje falei aqui de algumas dicas, do aprender a dizer não e umas outras que eu vou abordar e que às vezes parecem tão simples, o que é certo é que nós nem estamos conscientes para elas. E que quando nós começamos a ficar mais sensibilizados e começamos a pôr em prática, vamos ver resultados, É sem mesmo dúvida isso. alguma. E
meus amigos, sem ação não acontece nada. Só aqui o pensar e o acreditar não adianta. É pôr, olha, rabinho fora da cadeira e porem-se a mexer. Senão nada acontece. Não tem cá vida extraordinária para lado nenhum. É mesmo assim. É isso mesmo. Dica final. O que é que tu gostarias de deixar aqui como dica da semana aqui para as nossas poderosas deste perfil, quem nos está a seguir? Também temos alguns senhores aqui que devem vir de ti, quase certeza, que eles não costumam ter muitos senhores aqui, portanto, bem-vindos, corajosos. Dica da semana, partilha aí uma dica poderosa para deixares aqui. Eu já partilhei uma frase com a qual eu me identifico muito e que faz todo o sentido, que é: eu nunca perco ou ganho ou aprendo. E se nós conseguirmos olhar para, eu vou-lhe chamar erros, mas gosto mais de lhe chamar desafios, aquelas situações difíceis com as quais nós somos confrontados, se nós olharmos para elas como uma aprendizagem, tirar a lição e perceber porque isto está-me a acontecer, o que é que eu tenho que aprender com isto? Em vez de ficarmos naquela posição de vítima, e agora aconteceu-me isto, o que é que eu faço? Não, ok, ter os pés bem assentos na terra e perceber, isto aconteceu-me porquê? O que é que eu tenho que aprender com isto? Então, daí ou ganho ou aprendo. Portanto, não há perdas, não há derrotas. E olha, pegando aí nas tuas palavras, porque é mesmo assim, partilho aqui 2 exemplos meus, porque eu de vez em quando partilho a minha história e houve uma vez uma pessoa que disse: epá, Sofia, já te percebeste que é nas piores alturas da tua vida que tu crias os teus melhores momentos? E é verdade, foi na gravidez de risco que eu tive, em que tive meses entravada na cama, que eu não sou nada de estar parada, quem me conhece, eu tinha que estar na cama, literalmente em repouso absoluto. E então foi aí que eu criei o meu negócio e tive a coragem de me lançar às férias. E a segunda foi com o falecimento do meu pai. Foi uma doença, um cancro cerebral, 16 meses. Foi um processo de crescimento pessoal muito, muito grande. Teve que ser uma maturidade que eu atingi muito grande para de repente dar o clique e aprendi imenso. E estou muito, muito grata porque tive 16 meses com o meu pai. Portanto, é o que tu dizes. Ou nós aprendemos, ou ganhamos sempre alguma coisa. Eu acredito nisso. Essa frase eu também. É maravilhosa, maravilhosa. É maravilhosa. Esta frase é do Nelson Mandela, portanto foi um grande líder, não é? Mas que eu também ele próprio teve o seu pior momento, não é? E que criou o melhor momento. Aliás, ele conseguiu, né? Ele conseguiu ser eleito Presidente da República da África do Sul depois de ter passado aqueles anos todos preso. Portanto, as lições de vida que aquele homem não aprendeu, não é? Durante aquele tempo todo que esteve preso e depois conseguiu ser exemplar e conseguiu unir aquele povo e uma história... Olha, recomendo o filme sobre a biografia do Nelson Mandela. É espetacular, é espetacular. Também aprendemos sempre qualquer coisa. Ele podia ter-se tornado uma pessoa revoltada, uma pessoa chateada com o mundo, em que depois de ser eleito até poderia ter-se vingado de alguma maneira, e ele pegou no melhor da situação e conseguiu impactar o mundo todo, não é? Foi extraordinário, o papel dele é extraordinário. Pronto, deixa-me só dizer outra dica muito rápida, que é assim, se tu queres ter resultados diferentes, tens que fazer coisas diferentes. Portanto, por vezes nós tendemos a fazer sempre igual à espera que aconteçam coisas diferentes. Não, vai acontecer sempre o mesmo. Queres resultados diferentes, salta da zona de conforto, levanta o rabiosque do sofá, porque os sonhos estão do outro lado do medo. É mesmo assim. Olha, ainda hoje aconteceu-me, porque costumo correr e hoje não me apetecia ir para a rua. Eu, vou fazer uma aula de HIIT. Conclusão, estou toda partida, tenho as pernas todas doridas, ou seja, fiz uma coisa diferente e tenho resultados diferentes. Pronto, diferentes, exatamente. E se está a doer, é porque funcionou. Portanto, agradece que estás dorida. É bom, é porque está a fazer efeito. É mesmo. Exatamente. Pronto, amanhã doer mais um bocadinho, não, mas amanhã vou correr. Amanhã voltas a fazer, depois vai apaziguar a dor. A sério, quando dói muito, no dia a seguir voltamos a dar outra malha. Resulta sempre. Até porque nós tornamos-nos mais fortes com as dores, não é? E dores que antes eram muito grandes começam a ficar mais pequeninas. Nós vamos aguentando mais a dor. Na nossa vida é igual. É verdade, na nossa vida é igual. Mesmo. Poderosos, temos aqui alguns poderosos, já sabem, temos aqui um webinar da Eva, vão lá à bio, inscrevam-se, é gratuito, é no grupo privado, no grupo fechado do Facebook, e para saberem um pouco mais do trabalho da Eva, também contactem-na, e até para transição de carreira, que agora durante a pandemia há muitas pessoas a tentarem ver alternativas, até porque pelo menos aqui em Lisboa há muitas pessoas que não
querem voltar fisicamente aos locais de trabalho. Estamos agora com este desafio e há empresas que já abriram, ainda há bocado vi a reportagem da Vodafone e quem lá estava contente, mas sei que há muitas pessoas que não querem a tempo inteiro. Pelo menos há empresas que estão a tentar reduzir, mas pode ser uma alternativa aqui para tentarem perceber se faz sentido para vocês e nem que seja para autoconhecerem-se, que essa é a parte extraordinária, não é, Eva? É mesmo É assim. mesmo. É mesmo, é verdade. É uma descoberta, olha, é maravilhoso, a sério. Nós transformamos. É tão maravilhoso que estamos a acabar a live. Diz-me, desafio aceite. Olha agora. Claro. Claro que sim, o desafio está aceito. Aliás, ele já estava aceito, não é? Quem não está a perceber nada é que vai ver depois o início da live. Assim. Exatamente, depois vão ver o início. Sabes que eu já estou a dar passos nesse sentido, não é? Portanto... Tem que ser. Agora é ou sim, não há hipótese. Olha, minha querida, mesmo. muito grata, mais uma vez. Espero que tenha feito sentido para ti. Para mim fez de certeza, acho que impactámos aqui outras mulheres e falamos de um assunto muito importante que é os recursos humanos, que quem tem empresas e quer, de facto, ter um negócio rentável, não é para ter apenas um colaborador, que é o Me, Myself and I, portanto temos que ter equipas e para termos equipas que também estão envolvidas e que fiquem connosco, não é permanente, porque ninguém fica connosco permanentemente e ainda bem que assim é, porque também precisam de voar, mas que também nos permitam ter uma vida mais em liberdade e um negócio rentável, temos de facto saber gerir este ativo tão precioso dentro do nosso negócio e da nossa empresa. Por isso, se quiserem saber um pouco mais, falem com a Eva. Minha querida, muito obrigada, beijinho muito grande. Eu é que agradeço, foi um privilégio estar aqui contigo e eu é que estou muito grata. Obrigada mesmo, de coração. Eva. Boa noite, obrigada. Beijinhos a todos.